Opa, pessoal, vamos falar aqui sobre empreendedorismo e informática. A aula de hoje é sobre o imperativo da inovação, que é a agenda, né? Vamos falar sobre o imperativo da inovação, ou seja, o quanto é importante a inovação. Tá? Então, quais são as perguntas mais frequentes formuladas pelos empresários acerca do futuro, né? Como enfrentar as crises, como manter minha empresa no mercado e como vencer a concorrência. Normalmente são as perguntas mais frequentes que os empresários perguntam acerca do futuro, né? Que não é justificável, porque o empresário tem aquela dúvida, né? Se vai conseguir concorrer ou não, vai manter a empresa funcionando. Tá? Então são as dúvidas frequentes. E só tem uma resposta para essas questões, pessoal, que é o quê? A inovação. Tá? Então, as empresas cada vez mais se empenham em reduzir os custos e aumentar a produtividade e qualidade, certo? Por quê? Porque é a única maneira da empresa gerar lucro. Ou você reduz custo, ou então aumenta a produtividade e qualidade para vender. São as duas únicas maneiras. Mas a pergunta é, como se diferenciar? Se todas estão utilizando as mesmas técnicas? E, novamente, a resposta é o quê? A inovação. É a única maneira que você tem para se diferenciar, tá? Então, a inovação, mesmo ela sendo importante, ela gera um paradoxo, né? Quer saber o quanto você consegue manter essa sustentabilidade e o crescimento da empresa, certo? Então, todo mundo sabe que é fundamental a inovação para manter a sustentabilidade e o crescimento. Mas a grande questão, o paradoxo nisso é que poucas empresas sabem como fazer e qual instrumento para gerar competitividade. Poucos possuem habilidade de gerenciar o processo de inovação. Então, ao longo dos últimos anos, inúmeras pesquisas têm constatado o quê? Que menos de um quarto dos executivos acreditam que eles dominam completamente a arte de obter valor através da inovação. E metade dos executivos se mostra insatisfeita com os retornos advindos do investimento em inovação. E por último, 63% das empresas usam menos de 5 unidades medidas de inovação, sendo o principal complemento dos gastos com o projeto de inovação. Né? 70% dos executivos afirmam que a inovação é prioridade máxima em suas empresas, mas a grande maioria reconhece que a abordagem é geralmente informal, ou seja, faltando a esses executivos decisões sobre inovação. E mais de 3/4 dos executivos afirmam que a atenção dada à inovação pela mídia serviu pelo menos para alertar a importância da inovação. No entanto, apenas 19% disseram que essa atenção fez com que a empresa focasse em inovação. Certo? Então, os dados confirmam que os executivos sabem da necessidade de usar a inovação como estratégia para poder reduzir os gastos, para poder aumentar a participação no mercado e gerar mais lucros. Mas eles mesmos reconhecem que desconhecem conhecimento, certo? Ou desconhecem ferramentas, certo? Instrumentos para colocar essa inovação em prática, tá? Ou seja, resumindo tudo isso, as empresas não adotam práticas consistentes de inovação, as empresas não preparam seus líderes para inovar e não possuem maneira de medir o processo de inovação. Tá? Enfim, apesar de tanto destaque sobre as vantagens de ser uma empresa inovadora, poucas empresas podem ser consideradas inovadoras. Certo? As grandes exceções são as startups. Tá? Então, ser inovador não é tarefa fácil. Inovar demanda constância, teimosia, resiliência, persistência. A estrada da inovação é cheia de percalços, né? Gerando insegurança, muitas vezes caindo não, mas chegando num abismo, né? E muitas vezes um beco sem saída. Essa trajetória não é difícil, requer tempo e recursos, certo? E resultados não são imediatos. E inovar significa aprender com os próprios erros, novas soluções e nunca desistir. Tá? Então, inovar significa tolerar erros, assumir riscos, inovar leva tempo,
Inovar significa valorizar as pessoas, significa estar preparado para a mudança e tem que levar a resultados, certo? Essa daí é a grande diferença da inovação para a invenção, né? Que você aqui está querendo resultados e não simplesmente fazer algo por inventar, por fazer, tá? Por isso as empresas, tão poucas empresas inovam, apesar do lado obscuro da inovação, a compensação, né? Que é conquistar novos resultados. Quanto mais sistêmica e quanto mais radical e a inovação estiver presente em maior parte no modelo de negócio, certo? Mais difícil será de imitar essa empresa, né? E para que a competência em inovar gere vantagens competitivas, essas vantagens competitivas, tá? Devem ser valiosas, raras, difíceis de imitar, tá? E que possa ser gerenciável, tá? Pela empresa. Então, isso daí, certo? É que, vamos dizer, vai gerar vantagem competitiva duradoura ou sustentável, como você queira falar, tá? E a inovação garante vantagem em função de romper com as práticas existentes, né? Ou seja, você na hora que inova, você rompe com aquelas práticas que estão funcionando, porque você está criando a exceção, certo? Mas as empresas estão pouco preparadas para responder à inovação do concorrente. E essas vantagens, essas buscas de melhorias que a gente chama de incrementais, certo? Não vão conseguir alcançar uma vantagem competitiva no mercado global. Então, aquele que inova, adquire a vantagem e consegue usufruir de lucros, certo? Que a concorrência não consegue chegar. Tá? Então, a inovação, basicamente, tá? ela vai gerar novos mercados, vai transformar setores industriais inteiros, certo? E vai também mudar os padrões e expectativas dos clientes. É o que a gente espera com a inovação. E esse impacto garante um certo monopólio temporário e ganho de competitividade para a empresa. Tá? Então é importante a formação de competências em inovar, que isso daí vai fazer o quê? A transformação dos resultados da empresa. Visto que as estratégias tradicionais são mais voltadas a manter um crescimento incremental, enquanto que as estratégias baseadas em inovação são dirigidas para resultados superiores. Tá? Então aqui você observa que as estratégias tradicionais elas estão voltadas o quê? Para manutenção, enquanto as estratégias baseadas em inovação são dirigidas para obter resultados superiores, certo? E lançamento de novas soluções para o mercado. Então, o processo de priorizar estrategicamente a inovação deve ser o quê? Contínuo, não pode ser algo isolado, né? E que qualquer vantagem ela é temporária, certo? E que não dura, na realidade, em média mais de 5 anos. E olha que a tendência é esse prazo de 5 anos cada vez ser menor, porque cada vez mais as empresas estão buscando inovar e aumentar a concorrência, dependendo do setor, certo? Então, basicamente, a aula de hoje foi sobre isso aqui. Olha aqui as referências, tá? O livro do Peter Drucker, quem quiser ter uma visão mais histórica, certo? E os livros aqui do Bessan, sobre inovação e empreendedorismo, do Scherer, sobre gestão da inovação, e do Terra, que trata de inovação, que são muito bons. Tá? Então, ficamos por aqui e vejo vocês na próxima. Um abraço.